a gente está com o João Almeida, do Instituto World Animal Protection. Nós estamos aí com o Leonardo Gomes, do Instituto SOS Pantanal, que já é um parceirão, também fez a introdução dele aí nas políticas públicas com Brasília, fez um treinamento aí com a gente, muito bacana. A minha liderança maior, Cristina Harumi, que me ensina, me inspira muito durante muitos anos com essa história. Leis da Mata Ciliar, ela não vai contar desde quando a gente está junto. O Rodrigo ainda era de menor naquela época, Cristina, mas era gente boa. Aí tem também o Roberto Borges, do Instituto de Analista Ambiental, e a Vânia Plaza, que vai dar uma conversada com a gente aí. Nós vamos ter em 3 blocos, então, vamos sistematizar. Todas essas informações estão no Facebook, no Instagram, no LinkedIn, né? E nós temos também aí todas as redes, né? Além do nosso site, onde você vai poder baixar todas as reuniões que nós já tivemos. Todos os temas estão lá. Nós temos um time muito bom, Lídia, Isabel, que estão hoje dando suporte para essa atividade. Cabral chegando aí, bem-vindo, Cabral. E a gente vai estar trocando essas experiências. Você pode divulgar essa informação, pode levar, né? Tudo que você precisar saber, tem um canal de conversa com a gente lá, além dos nossos contatos. Então é isso aí, estou passando para o Rodrigo, nosso líder, grande deputado, coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, para que ele toque essa reunião e vamos fazer aí um bom dia com essa questão da caça, que é muito séria, essa questão do bem-estar animal, todas essas atividades que a gente vem vendo e tentando apoiar cada vez mais com esses heróis que aqui estão, que são os caras da resistência. Então vamos lá, Rodrigo, a bola está com você. Bom trabalho hoje para a gente. Lídia, cumprimentar aí nossos painelistas de hoje, o João Almeida, o Léo Gomes, a Cristina Harumi, Roberto Cabral e a Vânia Plaza. É um tema que movimenta paixões, a questão da fauna. O Brasil, infelizmente, trata a fauna pior do que trata os seus recursos minerais. A gente tem um decreto ainda, um decreto-lei que tem força de lei, apesar de ser um decreto-lei do Getúlio Vargas, o 24.645, de 1934, que tentaram revogar ele, mas não podiam ter revogado por decreto, então ele continuou valendo. A gente tem a nossa lei de fauna, de 67, e a gente tem uma lei dos crimes ambientais, que quando ela veio, fizeram uma grande propaganda dela, mas para a fauna foi muito ruim, porque o artigo 32, que é o artigo que trata dos maus tratos aos animais, colocou uma pena de 3 meses a 1 ano, e o cara é traficante, é pegado com 500 animais e não acontece nada. Vai para casa no mesmo dia. O caçador é pego com a caça, com o porta-mala cheio de bicho e não acontece nada, né? Só acontece quando ele é pego com uma arma ilegal e quando ele é pego dentro de unidade de conservação com arma ilegal, senão não acontece absolutamente nada, né? Então, assim, mais um ponto para a gente avaliar do seguinte sentido: a nossa lei, a nossa legislação, apesar dela ser muito ampla, ser muito bem escrita, ela tem lacunas que permitem muito a impunidade. A gente poderia falar sobre fauna sobre vários aspectos. Nós temos o Brasil é o país que tem a maior biodiversidade do mundo, mas é o país que tem hoje o maior número de espécies ameaçadas do mundo. São 1.173. Se a gente pegar a primeira lista de espécies ameaçadas de 1968, quase todas as espécies continuam listadas. De 68 para cá, apenas 5 espécies ao longo do período saíram das listas por esforço de conservação. Foi o caso da arara do Pantanal, por conta de todo um trabalho coordenado aí pela Neiva Guedes. Essa arara saiu da lista, mas a maior parte das espécies continuam lá. Nós temos problemas sérios com estradas. As estradas no Brasil é uma carnificina de animais. Nós temos problema sério ainda com tráfico de animais. O tráfico de animais no Brasil é algo... A gente achava que tinha diminuído, enfim, mas os CETAS continuam recebendo toneladas e toneladas de animais e faltam estruturas para receber esses animais. Enfim, as cidades vão crescendo, vão avançando, os animais acabam entrando dentro da cidade, aí chamam a Cristina aí para poder ir lá resgatar a onça-parda, resgatar a jaguatirica do quintal. E é uma situação muito complicada, né? O Brasil ainda tolera algumas práticas de maus tratos institucionalizados, né? O caso do rodeio, da vaquejada.
A gente conseguiu acabar com a farra do boi, mas rodeio e vaquejada ainda é algo que está intrínseco enfim, na rotina das cidades brasileiras, né, da população brasileira. Então, assim, a gente tem um monte de desafios. A gente tem um comércio ainda mesmo em tempos aí de coronavírus, enfim, acho que era um tema que era para ser discutido um pouco melhor, mas a gente tem muito animal circulando, animal silvestre circulando, provocada por pessoas, e carne de animal silvestre também circulando, né? Então as pessoas no Brasil têm esse hábito horrível de que os animais precisam ser comidos, né? Então é uma situação bem complicada. As pessoas sabem que, por exemplo, o tatu transmite hanseníase e as pessoas continuam comendo tatu, né? Então, assim, a gente tem muita coisa para falar sobre fauna. A nossa fauna brasileira não é cuidada como deveria. A gente tem ainda muitas espécies ameaçadas que não estão presentes em unidades de conservação, estão para o lado de fora. A gente tem 25% das nossas espécies ameaçadas não tem plano de ação para elas ainda, 25%, um quarto. Então, assim, temos muitos desafios, né? Então, assim, com essas provocações, vamos começar. A ideia é que cada um fale em torno de 10 minutos. Primeiro é o João Almeida, da World Animal Protection. E aí eu peço para que todos possam ser o mais objetivo possível. A ideia aqui não é esgotar o assunto, é realmente criar mais provocações. Esses debates têm um fundo pedagógico sensacional, porque muita gente está assistindo, muita gente do Brasil inteiro está acompanhando. Então, a ideia é que a gente possa fazer um debate sobre a questão da fauna, a questão da caça, e uma série de outras questões relacionadas ao assunto, né? Então, vamos ouvir primeiro o João Almeida. Bom dia, gente. Bom dia a todos e a todos aí. Eu queria agradecer primeiro o deputado Agostinho aí, coordenando a Frente Parlamentar Ambientalista. Obrigado pelo convite, deputado e toda a equipe. Ao Mário, a SOS Mata Atlântica também. Obrigado aí, Mário, por nos receber para ter essa boa troca de ideias sobre fauna. Muito legal estar aqui falando com todos vocês. Bom, eu vou tentar ser bem objetivo, tentei costurar aqui uma linha que a gente aborda, especialmente a questão de comércio de vida silvestre e a questão do desmatamento e como isso, nesses tempos de pandemia, esses dois eixos precisam ser muito bem discutidos, visto que, além da questão de impacto em sofrimento para milhões de animais silvestres, destruição de hábitats, a gente tem que começar a ficar cada vez mais claro para todo mundo que a questão da pandemia, da Covid-19, de potenciais futuras pandemias, são, na verdade, problemas de bem-estar animal, né, de comércio de vida silvestre, e se a gente não abordar essas questões de frente, com seriedade, vai ficar complicado a gente evitar futuras situações de riscos pandêmicos, né? Então, só agradecer também essa oportunidade de a gente falar sobre caça, né, que no conjunto do comércio e das práticas que afetam o bem-estar animal vem ganhando mais visibilidade no país nos últimos um ano e pouco, na atual gestão do executivo principalmente, em que a gente vê uma flexibilização, uma tentativa de flexibilização da questão da caça de animais silvestres muito grande acontecendo e os riscos que isso representa em termos de sofrimento, conservação da biodiversidade, riscos pandêmicos e o que significa falar sobre risco para a saúde humana, risco para a economia global e coisas desse tipo, né? Então vamos lá, rapidamente, só para falar, eu estou aqui representando hoje a Proteção Animal Mundial, né? Uma organização internacional que trabalha pelo bem-estar da vida silvestre e também outras agendas, mas hoje o assunto é vida silvestre. Então a gente trabalha já historicamente há muitas décadas em alguns eixos de comércio muito clássicos com vida silvestre, né? Então, o uso da vida silvestre como animal de estimação, como pet, a questão da exploração dos animais silvestres para fins de turismo, entretenimento humano, a questão da exploração da vida silvestre para fins de consumo, medicina tradicional, uso de partes de animais para fins de moda, tecidos, roupas, e qualquer outra forma de exploração da vida silvestre que comoditiza, que transforma o animal silvestre em produto, e que seja um mercado importante, relevante em termos de severidade, em termos de bem-estar animal, escala desse mercado, são as situações em que a Proteção Animal Mundial entra para poder fazer algum tipo de ação e reduzir o impacto em vida silvestre, né? Então, só para tornar mais claro,
Por que é importante a gente trabalhar com esses eixos da exploração comercial com vida silvestre? Bom, primeiro pela questão óbvia de que animal silvestre não é produto, animal silvestre pertence à natureza, e os animais, em contextos de pandemia como o atual, é uma oportunidade maior para falar sobre esses temas, especialmente porque o senso comum, a sociedade está mais sensível à temática, está mais fácil de compreender as relações de causa e efeito entre exploração comercial de vida silvestre, impacto em bem-estar, impacto em conservação, destruição dos serviços ecossistêmicos, né? A questão e os links que existem entre exploração de vida silvestre, exploração comercial e riscos de pandemias. Então, a gente está hoje aí, números de ontem da pandemia já são mais de 10 milhões de pessoas infectadas no mundo. O Brasil já bateu a marca de 1,4 milhão de pessoas. Já temos mais de 60 mil pessoas mortas no país por causa da pandemia. E se a gente não olhar para a questão de destruição de hábitats e comércio de vida silvestre, o risco de a gente viver novas situações como essas é muito grande, né? Na mesma medida, a preocupação em torno da economia, níveis de emprego, as pessoas estão vivendo uma situação sem precedentes, sem renda, com medo de perder seus empregos, a saúde mental das pessoas sendo prejudicada, todo mundo com um alto nível de desconforto com toda essa história da pandemia, que tem aí uma raiz muito forte na questão de comércio de vida silvestre, né? Então, a pergunta que eu gostaria de levantar algumas perguntas, como é uma boa conversa, um bom debate. Vale mesmo, será, manter a atividade comercial com fauna silvestre, sabendo que tem todos esses riscos envolvidos? A economia global parou porque a gente até então decidiu que valia a pena ter o mercado de vida silvestre como uma atividade econômica possível, né? Acho que para a gente pensar, talvez seja importante a gente começar a pautar o fim do comércio, a redução dos níveis de comércio de vida silvestre, como uma alternativa para a gente fazer uma gestão de risco e garantir uma economia mais resiliente, uma saúde humana no lugar, uma fauna silvestre vivendo na natureza, né, que é o local onde esses animais devem viver e permanecer, e uma natureza equilibrada, né? Outros pontos importantes da gente conversar aqui hoje um pouquinho, tendo clareza sobre quais são os principais mercados que exploram a vida silvestre no Brasil e no mundo. A gente entende, como organização do terceiro setor e especialista na questão de bem-estar animal e conservação da biodiversidade, de que existem alternativas muito concretas para todas essas práticas comerciais que existem atualmente com vida silvestre. Então, se a gente fala, por exemplo, sobre o uso de animais silvestres para turismo e entretenimento, vai ter o Léo aqui hoje conversando com a gente sobre isso, inclusive. De uma vez por todas, é uma oportunidade para a gente parar de explorar a vida silvestre em cativeiro, para garantir experiências de contato, abraços e selfies para turistas, e de uma vez por todas consolidar o turismo de observação da fauna em vida livre. Essa é uma oportunidade concreta, existem vários produtos no mercado disponíveis, é só uma questão da gente realmente dar atenção devida para isso, trabalhar forte com o mercado de turismo, que é um papel que a Proteção Animal Mundial faz muito forte, né, de dar consultoria gratuita para o mercado se capacitar e entender a importância de se comprometer e oferecer só observação de fauna silvestre como alternativa de turismo com vida silvestre, né? Também a gente entender que lugar de animal silvestre não é na casa das pessoas. Os animais silvestres sofrem quando são colocados em gaiolas ou em recintos artificiais. As situações em que isso é possível são muito específicas e são exceções. São os casos dos bons projetos de conservação que envolvem reprodução em cativeiro para fins de soltura dos espécimes. Então, de uma vez por todas, a gente entender que vida silvestre é na natureza e para observá-la a gente precisa de maneira respeitosa para os espaços naturais e fazer essa prática. Outra questão importante da gente falar aqui hoje a gente discutir essa questão do consumo de proteína animal, né, e como cada vez mais a gente vem vendo aí as fazendas de produção intensiva em escala de espécies silvestres para a venda dos animais para consumo humano. Então é importante a gente começar a discutir um pouco essa questão da redução do consumo de proteína animal, da substituição por algumas alternativas de proteína vegetal e, aos poucos, entender que lugar de vida silvestre não é vivendo em confinamento para fins comerciais, aonde, de novo, a gente passa a criar esses berços, esses recintos onde é possível haver gerações de novas doenças zoonóticas com possíveis riscos pandêmicos, né? Migrando para o assunto da caça, só para eu não me estender no meu tempo e poder dar esse devido destaque para o tema da conversa de hoje, a gente vem percebendo nos últimos anos aí esse trabalho
de bastidor para aumentar a possibilidade, flexibilizar a atividade de caça no país, né? O que é um grande problema e os caçadores, o setor vem usando de um discurso de controle, de manejo das populações das espécies silvestres, especialmente exóticas, no caso do javali, né? Só que, na verdade, o que a gente observa quando olha para os dados, para as evidências científicas, é que, de fato, não há nenhuma correlação entre o controle por terceiros, a caça esportiva e a redução dos níveis dessas populações de javalis. Na verdade, as populações de javalis estão aumentando no Brasil inteiro na verdade, essa viabilidade da caça por terceiros servindo de prerrogativa para os cidadãos poderem ter o porte de arma e caçarem várias espécies de animais silvestres nativos que estão aí sendo exibidos como troféus nas redes sociais, à torta e à direita, sem nenhuma responsabilidade, inclusive por parte das redes sociais, do YouTube até mesmo, que vem deixando que tutoriais de caça e vídeos de caça sejam disseminados de maneira totalmente normalizada, né? Como se pudesse haver esse incentivo a essa cultura do mal que é a caça de animais silvestres, né? Bom, dito isso, só deixar claro como encaminhamentos dessa conversa, bom, a Proteção Animal Mundial está nesse momento com uma campanha internacional pelo banimento do comércio de vida silvestre nos seus principais mercados e eixos. A gente tem como grande objetivo aí influenciar o G20, as 20 maiores economias do mundo, a pautarem em novembro, na reunião anual, o fim do comércio de vida silvestre entre as 20 maiores economias do mundo, que compõem o G20. Então, tem aí uma necessidade da gente trabalhar melhor como engajar os delegados brasileiros que vão representar o Brasil na reunião em novembro, né? Seria importante o Brasil levar essa voz e liderar uma discussão pelo banimento de comércio de vida silvestre. Tem uma petição aí que é importante para todos os ouvintes aí hoje da nossa conversa poderem também dar esse tipo de apoio para redução do comércio e controle de futuras pandemias. E, finalmente, também deixar disponível a organização, a Proteção Animal Mundial, com nossa expertise, para a gente poder discutir possibilidades de novas regulamentações nacionais que levem a reduções de níveis de comércio ou até mesmo banimento em alguns mercados. Então, eu deixo essas provocações positivas aí para a gente conversar como grupo ao longo da conversa de hoje e passo a palavra para o próximo panelista. Legal. Ô, Rodrigo, só lembrando também, essa semana a gente está aí bem animado com a questão de combate aí ao decreto também do ministro com relação à questão dos limites da Mata Atlântica, que a gente está de olho nesse processo. Ontem tivemos uma reunião técnica sobre isso. Isso também prejudica muito, né, essa agressão à Mata Atlântica. Nós estamos falando de alterações na lei da Mata Atlântica, que só tem 12% da área original. Imagina como refúgio de fauna. A Cristina tem esse trabalho com a gente. Começamos assim, protegendo uma região lá em Pedreira. Então, lembrar desse tema, nós temos aí um abaixo-assinado que a Frente Parlamentar Ambientalista está tocando. É um abaixo-assinado muito importante, está lá na página da SOS Mata Atlântica, para que a gente consiga proteger esses 12% que faltam. Além disso, tem as ações que, como a Frente Parlamentar, a gente encaminhou, o Rodrigo encaminhou um processo aí contra o ministro Salles, muitas ações que a gente está tendo hoje no STF com relação aos fundos, com relação ao desgoverno na área ambiental. Então, é importante a gente saber que também vamos somar nesse debate a questão da caça dos animais, essa questão toda de bem-estar animal. Tudo isso tem a prova suficiente de que o governo perdeu o controle total e é importante esse tipo de debate. Então, Rodrigo, passando para o próximo aí, só para lembrar. Não, Mário, nós estamos na luta também, né? A gente está aqui debatendo, mas nós estamos tentando fazer um esforço concentrado na Câmara para votar ainda essa semana no protocolo de Nagoya. Consegui, a semana passada, fazer um acordo muito louco com o ruralista, com a indústria, com todo mundo, e para levar para o plenário, né? Que eram eles que estavam segurando. Então, estamos tentando trazer notícia boa também, né? Porque ficar só na notícia ruim dá depressão, ainda mais na pandemia. Vamos passar para o Léo aí. Valeu, João, aí mandou o recado. Agora vamos ouvir o Léo Gomes aí do SOS Pantanal. Me ouve bem? Vamos lá. Muito bem. Bom, pessoal, primeiro, super obrigado pelo convite. É um prazer estar com essa turma aqui. Como o Mário comentou,
A Frente Parlamentarista me acolheu, aí me treinou em primeiros passos ano passado. Não tinha nenhum histórico aí em Brasília. Então, na verdade, Mário, Lídia, Rodrigo e a equipe foram os canais aí de treinamento, mentoria e primeiros passos, né? Então, acho que assim como as organizações da sociedade civil são um canal para o cidadão comum atuar, enfim, se engajar em causas, seja no território, seja temáticas, acho que a Frente Parlamentar é esse canal, essa plataforma que possibilita as organizações acessarem também, discutirem mérito e atuarem, seja numa pauta transversal no seu território. Então, sem a Frente, acho que não seria possível essa atuação. Então, e agradecer ao Rodrigo aí pelo convite, parabenizar também pela postura esse ano. Acho que, na verdade, com a pandemia, o trabalho só aumentou. Eu tenho acompanhado aqui pelos trabalhos da Frente, por tudo que é postado. Então, parabéns aí pela postura aguerrida. Eu acho que para quem está defendendo causa animal, enfim, esses temas que a gente está colocando aqui hoje, também o trabalho só aumenta. E aí, caçador, grileiro e por aí vai, não fizeram quarentena, né? Então, acho que esses temas são, na verdade, só se agravam. Então, bom, vamos comentar aqui sobre os temas. Eu vou compartilhar a tela só para ilustrar as imagens. Tá. Vocês estão vendo a minha tela aí? Acho que tá. Bom, vamos lá. Bom, pessoal, como eu comentei, eu na verdade represento duas organizações, o Instituto SOS Pantanal, que olha principalmente a formulação e acompanhamento de políticas públicas no Pantanal e em torno, na bacia do Alto Paraguai, e também promove, principalmente, as alternativas de desenvolvimento sustentável no Pantanal. E a Associação Safari, que daí o principal bandeira, a principal causa, é o desenvolvimento do ecoturismo, de avistamento de fauna, através dos grandes predadores, aí, topos de cadeia, animais que têm uma empatia do público, né? Hoje a onça-pintada, o lobo-guará, e também toda a parte de monitoramento científico, a introdução dos animais e as vertentes sociais, conservação de floresta. Então tem esse duplo papel. Estou aqui mais como SOS Pantanal, por conta do tema e da transversalidade aqui do debate. Bom, aí comentar rapidamente, eu vou tentando encaixar aqui também, eu conheci o João aí de outros carnavais, então tentei me encaixar na fala que eu imaginaria que fosse a dele e dos demais colegas aqui que eu cumprimento também. Bom, então eu vou trazer um breve histórico. Aqui a gente está, depois a gente vem para o presente da problemática, fazer alguns destaques também e apresentar rapidamente a possibilidade do ecoturismo, avistamento de fauna, como uma das alternativas bacanas, né? O Rodrigo sempre fala que a gente precisa ter pautas positivas também. Eu acho que tem muita coisa bacana, positiva acontecendo, é importante dar um highlight aqui. Bom, aí um breve histórico antes da Lei de Fauna, como era a nossa situação, mais de 23 milhões de animais silvestres, né, de 20 espécies mortas, isso só em 4 estados, né, da Amazônia Legal. Então, eu acho que para ilustrar o que acontecia, a farra que acontecia pré-legislação, né? Então, eu acho que se é que alguém cogita também ainda revogar a legislação vigente, e aí, enfim, 800 mil jaguatiricas, 180 mil onças pintadas, enfim, 8 mil onças mortas só em um ano. Né? Isso mesmo depois da proibição da caça. Então, esse é um cenário pré-legislação. Aí um pouquinho do histórico disso no Pantanal, desse tema no Pantanal, mesmo após a Lei de Fauna e outros marcos importantes, na década de 80 a gente teve uma escalada aí da caça em função do comércio de peles, né? Então uma história bem conhecida, né, dos coreiros lá do Pantanal, mais de 5 milhões de jacarés abatidos, um trabalho da Polícia Militar Ambiental implacável lá na época, com o nosso coronel Ângelo Rabelo e equipe, conseguiram parar com esse abate. Ainda hoje nós vemos alguma problemática, o pessoal que vem do Paraguai, da Bolívia, ainda existem problemas, mas, claro, muito menores do que naquela época. Bom, e aí estou vindo para o presente, né? E aí não custa lembrar, muitos comentam, né, que é uma atividade mais esportiva, amadora, caça legal, mas também a gente teve situações como essa no Pantanal, há menos de 10 anos atrás, safaris de caça aí de diversos animais, espécies, a punição atrativa era a onça pintada, e feito de uma maneira exclusiva para turistas estrangeiros, aí para até $40 mil o ticket que era pago para um estrangeiro para fazer essa caça das onças lá no Pantanal.
E é importante comentar, ilustrando a fala do Rodrigo, dessa turma toda aí, ninguém foi pego, as multas não superaram a receita gerada aí por Safaris. A principal protagonista dessa bagunça toda, até hoje não respondeu por nenhuma acusação. Na verdade, a única acusação que não caducou foi de posse ilegal de armas, né? Então, de novo, é importante ressaltar que o que acaba pegando, né, o caçador ilegal é justamente o posse ilegal de armas. Os outros crimes ambientais dificilmente são executados, enfim. Em torno de 3% das multas aí ambientais são pagas e todo o cenário que a gente já conhece. Bom, e hoje, né? Bom, Léo, esse assunto aí tá meio antigo, né? Esse cenário que você está colocando é meio antigo, mas tudo bem, vamos falar de hoje, então. Ano passado, a matéria que saiu no Fantástico, uma investigação da Polícia Federal, um grupo que atua na Amazônia há cerca de 30 anos, estima-se que cerca de 1.000 onças foram abatidas, por puro esporte, não tem nenhum comércio envolvido, e está a turma toda solta aí. Isso foi em agosto do ano passado. E mais recente ainda, o pessoal lá na parte da Serra do Itajaí, e aí de novo, né, ressaltando um pouco do que o Rodrigo e o João comentaram, eles sim foram pegos, que estavam dentro de unidade de conservação. A situação lá é bem crítica, né, vários relatos de que realmente a situação fugiu do controle lá no Parque da Serra do Itajaí. E aí também, mais recente ainda, a denúncia foi feita por um grupo de parceiros nossos aqui de biólogos, super sério, saiu na BBC, na Record, UOL, vários outros canais, isso aí tem nem 2 semanas, da farra que é a exposição, tutoriais em YouTube e Facebook. Eu estou aqui com a lista, já foi feita a denúncia, já foi encaminhada para YouTube e Facebook, 117 canais de YouTube falando sobre caça abertamente, e no geral essas pessoas se expõem seu rosto, não tem a menor preocupação, explicam como é que funciona a apanha de animais, truques e dicas de como melhorar seu rendimento na caça e por aí vai. Então, realmente é uma situação de impunidade, uma vergonha realmente que acontece nesses grupos de Facebook com 30, 40 mil pessoas, grupos de WhatsApp. Então, realmente uma situação que fugiu do controle. Bom, e aí o Facebook já está atuando, o YouTube ainda não tirou boa parte, não atuou. Em cima disso, mais um objeto aqui de pressão de encaminhamento. Eu acho que estimula essa prática, só reforça a impunidade nesse sentido. Bom, e aí está aqui, bom, se é que é necessário, acho que no SOS e no Safari a gente tem uma prática, um mantra, né, de pregar para os não convertidos. Eu acho que é fácil falar o porquê de combate da caça para quem já está no meio, mas para quem não está, acho que é importante sempre trazer argumentos pragmáticos. Bom, primeiro ponto, o João já colocou bem, no momento de pandemia, o risco que existe sanitário mesmo, o rancenismo dos tatus, como o Rodrigo falou, e diversas outras cepas de coronavírus, H1, N1, por aí vai. Acho que não precisa comentar esse aspecto. O próprio desequilíbrio ambiental que isso gera, né, na cadeia alimentar, com a explosão aí de capivara, javali, porque realmente você não tem mais os predadores. E aí eu estou trazendo alguns temas novos. Um estudo muito interessante aí do pessoal da Unesp Rio Claro, né, da Laura Bello, que fez aí no doutorado essa avaliação junto com o orientador dela, mostrando a redução do estoque de carbono em florestas na Mata Atlântica, isso aí na região da Serra do Mar, porque você justamente não tem os dispersores de sementes. Então, a variação do tipo de semente que é dispersada em função da defaunação. Então, você tem menos dispersores de sementes, porque já foram caçados, alguns locais, 98% da biomassa da fauna foi perdida, e aí você não tem a dispersão de algumas espécies vegetais que têm peculiaridades e são consumidos por aqueles animais. Então, a redução do estoque de carbono da floresta em função da defaunação. Um tema aí super importante. Aí, enfim, a anta queixada, que são as grandes dispersoras. E aí, dispersão de semente, adubação, dispersão de fungos, a longo prazo, eles estão mostrando, nesse grupo de pesquisa, que isso realmente impacta na capacidade de retenção de carbono daquela floresta. Bom, e se isso não for suficiente, 93% da população é contra a caça. Então, acho que poderia ser o primeiro slide desse tema aqui.
Por que não liberar a caça? Por que combater esse assunto e essa vigilância toda? Porque a população não é a favor, simplesmente. Então, acho que esse é um ponto que precisa ficar claro para todo mundo, os parlamentares. Ponto de atenção para encerramento aqui, encaminhamento. Estou trazendo alguns pontos de atenção sobre esse tema. O primeiro o acesso a armas, né? A gente tem visto como uma pauta prioritária aí do governo a questão da facilitação, acesso à posse, porte, comercialização de armas. E muitas vezes na esteira dessa discussão entram aí os caçadores também. Então, ano passado, a gente teve um aumento aí de 23%, até dezembro, de novas armas registradas, e esse ano aí já 48 mil até abril, que é, enfim, mais do que o ano passado todo. Então, está claro aí o lobby da bala e tudo que tem acontecido. Em algumas situações, a gente precisa reforçar a vigilância, porque entra algum tipo de jabuti aí, como no ano passado, na nossa história do PL 3723, né, que é de registro e comercialização de armas, acabou entrando um capítulo sobre os CACs, né, e um trecho super preocupante sobre caça, né, que aí na época o Rodrigo, a Frente, o deputado Fred Costa também, o Alessandro Molon ajudaram a combater e reduzir os danos. Bom, eu não trouxe aqui também, mas outro assunto super importante, saiu também aqui a matéria, posso mandar para vocês a referência do New York Times, vem aumentando muito a demanda por partes de onça, como principalmente dentes e outros pedaços, principalmente para a parte de bijuteria, joalheria, artigos que são considerados de luxo, e também para a medicina tradicional aí, chinesa, afrodisíaca e por aí vai. Isso já aconteceu com outros grandes felinos do mundo, está acontecendo indiscriminadamente lá na América Central, chegando também agora a Bolívia, Paraguai, e já relatos no Brasil. E, na verdade, por essa investigação, o Brasil lidera esse ranking de países onde foram feitas apreensões de partes de onça. E também jaguaticas, enfim, felinos em geral, silvestres. Acho que é outro tema que está vindo para reforçar nossa atenção em relação a esse ponto. Bom, e aí, ilustrar um pouquinho um outro argumento pragmático, né, se é que o sujeito não vê o valor intrínseco, não vê o valor de serviços ecossistêmicos e tudo que a gente já falou, tem o valor econômico também, então a gente vem observando no acesso Pantanal, no Safari, esse é um estudo mostrando aí que o turismo de avistamento de onça pintada vale 56 vezes mais. Esse estudo foi feito na região do Pantanal Norte, né, no Porto Jofre, do que as eventuais predações que ela possa cometer em relação ao rebanho bovino. Então, é uma área que vem crescendo muito Pantanal. Essa foto aí não botei o crédito, mas foi o mesmo que tirei lá na pousada Refúgio da Ilha, que é uma base onde o Safari começou a trabalhar também com monitoramento. A habituação, assim como é feita lá na África, já há 40 anos, a habituação não é ceva, não é domesticação do felino, é simplesmente acostumado com a presença de carro, de humano, de barco, para que você possa mostrá-la para os turistas. Então, é uma atividade que vem crescendo enormemente no Pantanal e em todo o Brasil. E aí, para não citar também, por exemplo, o birdwatching, que é um super potencial no Brasil, os Estados Unidos registrou ano passado 13 milhões de visitas de americanos, visitas domésticas de americanos a outros estados para fazer birdwatching. Então, por exemplo, seria uma atividade que o Brasil poderia desenvolver largamente. Aí, só ilustrando o potencial, ano passado a gente investiu 20 empreendimentos de ecoturismo no Pantanal. Muitos deles são fazendas de gado, estão lá há 150, 200 anos já como tradição familiar, e que hoje vem desenvolvendo o ecoturismo como uma alternativa, e, em muitos casos, ela passa a ser a principal atividade econômica. Então, estou trazendo o caso aqui do Pantanal para ilustrar como é que você pode conciliar a produção tradicional, agropecuária, também com o ecoturismo em alguns casos. Bom, recado meio rápido aqui, já vi que passou um pouquinho aí do tempo, enfim, aí só uma foto ilustrando o nosso trabalho lá no Pantanal, uma foto tirada por um turista fazendo avistamento de onça. Então, acho que é uma das alternativas possíveis aí. Eu acho que a gente precisa entender o que a gente quer em relação à nossa fauna. Eu estou trazendo aqui um elemento que ela pode gerar muito mais receita do que prejuízo, nesse caso específico aí, que é tido como um problema. Então, acho que é um debate para ser levantado. E, entre outros, como o agravo aí de crimes ambientais, crimes de caça,
Eu acho que precisa entrar na pauta. Pessoal, obrigado. Vou passar aí para o próximo debatedor, depois a gente vai retomar comentários e perguntas eventualmente. Obrigado, Léo. Muito bacana todo esse trabalho, viu? Vamos passar agora para a Cristina Harumi, que desde os anos 90 vem fazendo um trabalho importante com a Associação Mata Ciliar. A gente aqui admira muito o trabalho que a Cristina vem fazendo e que está muito conectado com a invasão do espaço natural pelo homem e depois as consequências dos animais chegando dentro das cidades e precisando ser resgatados, né? Vamos ouvir a Cristina, que tem muito a falar para nós. Agradeço o convite, deputado Rodrigo Agostinho. Agradeço também ao Mário, que eu conheço há muitos e muitos anos, mais de 30 anos, para dizer a verdade. A Lídia, a doutora Carla, pelo convite, a oportunidade de estar aqui. Cada um tem a sua experiência, e a minha experiência hoje, a gente tem trabalhado nesses 30 anos, principalmente na questão do habitat dos animais, que é o reflorestamento de corredores vegetais. Continuamos com essa luta, mas é o que o Léo colocou na questão de defauna. O que vem acontecendo é que, sem a fauna, é claro que a gente não tem a continuidade das florestas. E isso a gente viu em diversos locais. E o CRAS, nós começamos com um centro de reabilitação de animais selvagens. Isso há mais de 25 anos. Esse centro de reabilitação de animais selvagens, já nesses 25 anos, foram mais de 20 mil animais. E, o objetivo desse centro seria receber animais da região, cuidar e soltar. Aparentemente, um trabalho muito simples, mas nesses anos todos, o que a gente percebeu é que a gente está perdendo a guerra. Então, nesse tempo todo, o Mário está aí com todo o gás, mas a gente está meio que cansado, eu posso dizer isso, desse passo de formiguinha que a gente sempre deu durante esses todos os anos. Então, a gente quer dar um passo maior, quer dar um passo de elefante, com certeza, para a questão dentro da política ambiental e contando com vocês, porque o sofrimento por detrás disso tudo é muito grande. O sofrimento das pessoas que cuidam e o sofrimento principalmente dos animais. Então, falar de bem-estar animal, em termos de animais silvestres, aqueles que são resgatados, é muito, muito triste. Eu acho que não é essa a intenção, mas que alguma coisa, sim, tem que ser feito. E aí eu queria falar um pouquinho sobre destinação desses animais, não só aqueles que são resgatados, porque nesses 25 anos, o que aconteceu é que, de um CRAS, na proposta de atender animais da região, principalmente aqueles que vêm da Serra do Japi, ele trabalha como um CETAS também, que é um centro de triagem de animais silvestres. Semana passada, a gente recebeu, resgatado pela Polícia Federal, junto com a Polícia Ambiental aqui da região, foram quase 50 picharros recém-capturados, e aí vieram para cá, e aquilo, são 50 picharros. Mas desses 50 picharros, muitos já vieram mortos, outros no dia seguinte já estavam mortos. Quer dizer, a burocracia que nós temos, às vezes, para poder soltar esses animais. No final do ano passado, nós recebemos foram quase 200 cobras silvestres, não nativas, eram corn snakes, e que, se a gente não recebesse, nós fomos os últimos. Todo mundo disse não, 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 nós fomos os últimos a receber, porque senão eles iam ser sacrificados. Então, é essa a realidade que a gente enfrenta daqueles animais que não são só resgatados, muitos que vieram de caça. Por incrível que pareça, nós somos chamados quando, de repente, uma onça ou um felino ou qualquer outro animal de periculosidade maior, que precisa dos nossos serviços, precisa ser resgatados. Mas, então, ele parou, de repente, num local, saiu de uma queimada, fugiu, foi atropelado. Só que, nesses últimos tempos, nós pegamos 4 onças em armadilhas. 4. Mas 4 não é muito.
Só que pegar uma onça dentro de uma mata em armadilha, vocês sabem o que isso significa. Quer dizer, se só nós pegamos já 4 onças, e aqui no interior de São Paulo, imagina o que está acontecendo lá fora. Sabe? É essa a realidade. Acho que isso não representa nem 1% do que vem acontecendo lá fora. Então, a minha intenção aqui é mostrar para vocês a problemática, não é nem bem-estar, a problemática do sofrimento que vem acontecendo por detrás de tudo isso. A política é necessária. Eu não sou política, o Jorge talvez possa falar alguma coisa, ele trabalha com isso. O Jorge é a pessoa, é o presidente da Mata e que trabalha na linha dos habitats. Eu acho que ele trabalha com reflorestamento, trabalha com água, mas a gente trabalhou muito durante todos esses anos e junto com o Mário, com a comunidade rural. E o que a gente vem enxergando, eu falo principalmente de São Paulo, é que essa comunidade também está cansada. E eu falo dos pequenos, né? Os pequenos produtores. Porque são sempre eles que acabam sofrendo também pelos danos ambientais, pela exploração, pela urbanização. Eu não sou contra a urbanização, muito pelo contrário, ela é necessária. Mas, moçada, a gente tem que ir num ritmo muito mais estudado, planejado, tranquilo. Existem alternativas antes que seja tarde, porque hoje a gente já está falando, tem uma linha de pesquisadores que já diz que lugar de animal são nos parques nacionais. E a gente sabe que não é isso. Hoje, a fauna ela é um prestador ambiental, de serviços ambientais. Todo mundo fala tanto de serviços ambientais, a fauna faz de graça, não é? Ela dispersa, ela é principalmente a responsável, sem a fauna não existe a floresta, não existe a água. São Paulo, aonde nós vamos plantar? Na beira do Rio Tietê, na cidade de São Paulo? Não, a gente vai plantar no interior, nos córregos, nas nascentes, nas comunidades rurais. E hoje a gente tem visto o quanto as pessoas agradecem porque a água retornou e junto com a água elas não se incomodam nem um pouco da onça estar ali do lado. Quem aqui conhece a cidade? Já aconteceu, mas é raro. Pode ser que uma cobra pegue, abelha, problemas dessa forma. Mas, gente, uma onça, não é? Então, a gente está falando de coisas que parece que, assim, é um problema muito grande, mas também está acontecendo no nosso quintal. E que a gente tem como agir, sim, melhorando o nosso quintal, melhorando a questão da fauna, que conta também, principalmente, a própria IUCN coloca isso, os anfíbios, que são os principais e que estão sendo exterminados. Anfíbio, aquele sapinho. Eu, em São Paulo, quando morava, eu ouvia sempre aquele coachar, né, de grilos, répteis, de sapos, e hoje já não existe mais, porque foi tudo pavimentado. Então, eu acho que o meu recado é principalmente esse. Por último, o deputado falou assim, a gente tem ido resgatar, com certeza, principalmente porque a gente se especializou em animais de alta periculosidade, mas, só para vocês terem uma ideia, o apoio que nós temos aqui são de 8 cidades, incluindo Jundiaí. 8. E o ano passado, nós fizemos um levantamento, 94 municípios. Moçada, como é que a gente aguenta? Não que a gente tenha ido, mas 94 municípios, nós não conseguimos dizer não traga, porque é a questão do sofrimento, a falta de bem-estar, a falta de proteção. E eu não posso hoje dizer que eu solto com toda a alegria, fiz a minha missão, ou a nossa equipe, né, fez a missão. Claro que não, porque hoje o ambiente está... acho que eu não posso dizer que eu estou feliz em soltar, porque eu não tenho aquela segurança
de que, de repente, aquele animal vai se dar bem. Então, eu penso 2, 3 vezes antes de soltar um animal, para cumprir o seu papel como dentro de uma função ecológica aí, não é? Então, eu acho que o que eu queria falar e colocar para todo mundo é nessa questão de agir agora. Mário, a gente conta com você, o Jorge está sempre falando de você, para que a gente possa dar passos maiores, chega de passo de formiguinha, porque nós estamos perdendo a guerra. Simplesmente, não é só a caça. Tem época que a gente se retira, porque senão é complicado para a gente. Se retira em termos de não vou dar palestra, não vou me expor, que isso protege um pouco. Mas a gente tem uma equipe por trás, são mais de 20, 25, 30, quase 30 pessoas trabalhando aqui na Mata Ciliar. E todos jovens que estão com garra, querem fazer, e, de repente, uma política pública, como a questão do abrandamento, né? E a questão da caça que vem chegando, faz um estrago maior ainda na nossa equipe, que é o desânimo, sabe? Eu acho que essa questão de que as pessoas não veem, né? Que é a falta de motivação para continuar a luta, é complicado. É bem complicado, coisa que na nossa época não tinha. A gente se reunia, a gente batia a cabeça e etc. E essa moçada não sabe fazer isso. Essa moçada é mais no vamos ver, fazer a internet, vamos fazer a conexão. Mas quem é que está lá plantando? Plantar é fácil. O problema maior é manter aquela árvore de pé. Estou falando alguma coisa errada? É muito difícil, porque é queimada, é formiga, é a falta da política pública contra a proteção, é o problema do produtor rural que vai responder por aquilo, e assim por diante. A capivara tem muito. Então tá. A gente recebeu uma recentemente, toda cheia de facada, flecha, quer dizer, só vem aqui para morrer. E esses dias todos que ela ficou no laço, a pessoa não sabia nem matar, só o apico, não tinha absolutamente nada. E aí? Não é? Então, assim, agradeço, desculpa o desabafo, mas é uma oportunidade para a gente. Então, estou aí para contribuir. Eu acho que a gente tem muito que falar e poder trabalhar ainda. Nós estamos hoje na região de Araçatuba também. Estamos aqui em Jundiaí, trabalhando com a região. Estamos também em Pedreira. Cativeiro é ruim. Nós temos um zoo que assumimos há algum tempo em Pedreira. Esse zoo está fazendo o papel de um cetas, de um CRAS. Por quê? Porque esse é o papel. Não é um zoológico em si, exposição de animal. Ninguém quer cativeiro. Ninguém. Eu não quero cativeiro. Por que eu digo que a gente está trabalhando, a gente perdendo a guerra? Justamente porque os animais estão aumentando, a chegada deles aumenta. A guerra. A gente pode dizer isso. Mas os nossos passos são muito de formiguinha. Então, o que a gente espera é que com esse encontro, com o apoio de vocês, a gente possa dar passos maiores e mais efetivos na proteção animal. Valeu, Cristina. Muito bem, Cristina. Estava também aqui te ouvindo. Muito bom, Rodrigo. Deixa eu só agradecer. Estou saindo lá para a gente falar agora sobre os problemas do Paraná, que é o estado que mais degrada a Mata Atlântica hoje. Não foi o campeão de desmatamento, mas o Paraná tem dado autorização de desmate na Mata Atlântica todo o tempo. Lógico que todo o tempo nós temos esses desafios, mas eu queria te ouvir para dizer da minha solidariedade, dessa história que a gente construiu junto. A gente continua firme. Me lembro aqui quando o Rodrigo, nessa época, criou o Clique Árvore, que a gente foi levar essas árvores, a gente continua fazendo esse plantio, acreditando. E é isso, Cristina, não dá para parar. A gente vai fazendo as coisas e vai aprendendo, vai inspirando. Eu vejo muito mais esse seu desabafo como um jeito para colocar a gente na real e encarar essa luta, porque a gente tem aqui, como eu disse no começo, todos nós aqui somos parceiros
e cada um daqueles que ouve a gente, enquanto eu falava com você aqui, estou falando com o Brasil inteiro, lembrando de gente que está dizendo, agradecendo, mas é essa energia que faz com que a gente siga com todo esse tempo, e muito legal ver, por exemplo, daquele tempo, o Rodrigo, hoje aqui, sendo um deputado que está tocando essa causa em Brasília. Muitos desses têm passado com a gente, em todos os lugares que a gente tem crescido com essa juventude, com essa geração que vem vindo, e acho que o nosso papel é esse. Você só não deixa chamar de tia Cristina, porque é demais, tio Jorge, mas a gente tem que fazer isso, nosso papel é esse, a gente dizer, ó, fizemos até aqui, coragem, vamos para frente. Então, gratidão. Eu vou dizer uma coisa, Mário. É. Só uma coisa, aquele plantio que nós fizemos lá em Pedreira, na beira do rio e etc., é de lá que a gente coleta sementes e solta animais hoje. Então, uma maquinenta. E fazer uma homenagem a Tsugi, que estava com a gente naquele momento. Olha que louco. Quanta gente, né? Então é isso aí. Rodrigo, obrigado por estar continuando. A bola está com você. Eu vou lá para o Paraná agora. Uma desgraça de cada vez. Vamos lá. Valeu, gente. Obrigado. Um abraço, Mário. A gente fica muito feliz de ver a Cristina aqui, que é uma lutadora, porque eu também sou do interior de São Paulo e aqui em Bauru a gente acabava fazendo esse trabalho que a Cristina faz na região da Serra do Japi, a gente faz aqui na região, enfim, com o zoológico de Bauru e é muito triste. Quem trabalha todo dia com isso é um trabalho pesado, é um trabalho que não acaba nunca, é um trabalho que não tem hora para acontecer e a gente sempre admirou muito o trabalho da Cristina. Vamos passar agora para o Roberto Cabral. O Roberto estava ontem na Aruanas, o Roberto estava chique ontem na televisão. Faz um trabalho muito importante. A gente, na Frente Parlamentar Ambientalista, se tem uma coisa que a gente valoriza muito é o trabalho dos nossos analistas ambientais, dos técnicos, dos fiscais, de todo mundo que está na linha de frente. E aí vamos passar para o Roberto, que está aí o tempo todo na linha de frente, combatendo desmatamento, combatendo caçador e enfrentando uma série de problemas, uma série de desafios, né? Ele tem experiência de campo, ele que já viu na real o que acontece, vai falar um pouquinho para nós aí das suas perspectivas, da sua análise sobre o problema da fauna no Brasil. Obrigado, Agostinho. Obrigado a todos os participantes. Agostinho, te admiro demais desde que vi uma reportagem sua lá na Globo Ciência ainda. Você ainda é um garoto e mandando para o prefeito da cidade várias orientações e diretrizes do que seria bom para o meio ambiente. Obrigado também a todos os participantes aí, alguns dos quais sou amigo pessoal, né? Mário, Cristina, outros que me daria a honra de ser. Todos eles muito, muito bom nessa luta. Bem, vamos falar então da questão de caça. Inicialmente eu tenho que, por uma questão oficial e profissional aqui, dizer que a minha posição é pessoal, ela não reflete a posição institucional, né? Necessariamente a posição institucional. E vamos ver a questão de caça. Primeiramente, no Brasil, a gente tem alguns tipos de caça definidos no ordenamento jurídico. Então, existe a caça amadora ou esportiva, a caça profissional ou comercial, a caça dita em estado de necessidade, a caça também chamada de controle e a caça científica. De alguma forma ou de outra, o ordenamento ambiental do Brasil trata dessas atividades, né? A caça profissional ela é explicitamente proibida no Brasil. Na Lei 5.197, lá no artigo 2º, ela já foi proibida explicitamente. Apesar que significaria o quê? Eu caçar para vender o animal ou parte desse animal. E foi citada aí a questão das onças sendo mandadas, partes delas, jaguatirica, etc., para a medicina ou superstição tradicional chinesa, nesse caso acaba sendo uma superstição. E depois de acabarem com boa parte de tigres e outros animais, agora se voltaram basicamente para os animais sul-americanos, né? Esse é um grande problema, porque na caça profissional o valor da peça vai aumentando à medida que o animal vai se tornando mais raro. Então isso acaba implicando em um comprometimento maior da biodiversidade, uma possibilidade maior dela se extinguir, né? Essa é uma situação muito complicada. Bem, mas no ponto de vista falando de infralegal, legislação infralegal, a gente tem que tomar um cuidado no Brasil com a questão dita de manejo. Algumas pessoas estão começando a esconder a caça profissional sobre o eufemismo de manejo.
Isso, por exemplo, foi autorizado o manejo, entre aspas, de jacaré no Amazonas, o manejo de jacaré em Rondônia, que na verdade nada mais é que ir no meio do mato, abater o animal e depois vender esse animal, vender a pele, vender a carne do animal. No final das contas, pela legislação nacional, é caça profissional, só que está sendo escondido sobre esse argumento, e é uma questão importante que a gente precisa se debruçar nela para evitar que isso continue, que isso permaneça. Existe a caça científica, que é chamada de coleta, que é executada pelos biólogos, e em relação a isso eu tenho algumas preocupações específicas. Uma delas é a ausência de uma integração nacional das coleções científicas. Então, por exemplo, um animal que já foi coletado e existe numa coleção, numa instituição científica do Rio de Janeiro, caso São Paulo, algum pesquisador de São Paulo, de alguma outra universidade precise desse animal, ele acaba coletando novamente, porque não existe uma integração, não existe um centro único, não existe um cadastro geral dessas instituições científicas e acabam tendo muitas coletas desnecessárias. Uma coisa também importante da gente considerar isso no Brasil e que acaba sendo relevado é, por exemplo, na hora que a gente retorna aquele acidente, né, aquela situação do Butantã, em que boa parte da coleção científica de serpentes foi consumida pelas chamas, e também no Museu Nacional. Então, observe que depois de milhares de animais serem mortos para serem tratados do ponto de vista científico, o descaso com os cuidados dessa coleção e os cuidados de segurança dessa coleção podem jogar tudo isso por terra, e essa morte acaba sendo não inútil, porque em algum momento ela já foi tratada, mas não da maneira como deveria. O outro tipo de caça que a gente falou, a caça de controle, né, que hoje é a questão utilizada pelos caçadores de javali. Os caçadores de javali utilizam o javali falando que ele é nosso melhor funcionário, e realmente é, porque ele permitiu que essa categoria se organizasse e pleiteasse outros tipos de caça, o avanço principalmente para a caça amadora ou a caça esportiva, que é um objetivo principal. E eu tenho muita preocupação com essa caça de javali, que se nós formos ver a dispersão de javali no Brasil é uma dispersão artificial. Ela acontece aos saltos. Por exemplo, tem javali, tratando-se de São Paulo, em Ilhabela. Como que o javali chegou numa ilha? Como que o javali chegou na calha norte do Amazonas? Como que o javali está no meio da Bahia sem ter outras áreas com o javali no seu entorno? Ou seja, alguns caçadores estão levando javali pelo Brasil, e isso é uma preocupação. Isso sem contar outras questões envolvidas nisso, né? Caçadores ineptos acabam matando outras pessoas, né, durante a caçada, acabam tendo situação em que os javalis e cães de caça são submetidos a maus tratos. Então, existem várias questões que tem que se tratar de uma forma mais adequada a isso. E a gente ainda tem o risco da invasão do cervo axis, porque se com o javali deu certo, ou seja, ele liberou a caça no Brasil para o javali, a proposta agora de algumas pessoas é a introdução no Brasil do cervo axis. E em Porto Alegre, esse animal já foi pego na cidade, mostrando que essa possibilidade ela está muito mais presente do que a gente gostaria que existisse ou de admitir. Na hora que a gente fala da caça em estado de necessidade é uma situação extrema. E várias pessoas acabam confundindo isso com caça de subsistência. E, infelizmente, eu vejo vários pesquisadores defendendo a caça de subsistência e várias pessoas também preocupadas, lógico, com a vulnerabilidade social de algumas pessoas, de uma população. Só que, na hora que a gente vai olhar isso mais em detalhes na Amazônia, eu, pelo menos, observo várias dessas pessoas que, teoricamente, se apegam e falam que caçam como caça de subsistência, na verdade, praticando uma caça de iguaria. Essa pessoa tem galinha, tem pato, tem outros animais ali, e mesmo assim quer caçar a paca, quer caçar a anta, quer caçar aqueles outros animais que estão na floresta. Fora isso, tem uma preocupação que a gente tem que colocar na mesa, que é o seguinte: o Estado brasileiro ele não pode se justificar na caça de subsistência como um mecanismo para dar segurança alimentar a essas pessoas. É ridículo isso. Essas pessoas não podem ter na sua segurança alimentar a base da sua alimentação pautada em farinha e carne de caça.
É preciso uma extensão rural para essas pessoas, para que elas possam cultivar, ter uma horta, ter pomar, ter outros mecanismos para que elas possam se alimentar. Tratar essa forma, né, tratar a caça de subsistência como se fosse uma solução para a condição social dessas pessoas é hipócrita, né? Não dá uma alimentação adequada para elas e nem dá uma segurança nem alimentar nem social. Então isso tem que ser colocado na mesa quando se vai discutir caça de subsistência. E uma outra questão importante da caça de subsistência é que ela não está prevista em nenhuma legislação ambiental nacional. O caçador, o porte para o caçador de subsistência é citado no Estatuto do Desarmamento, mas não existe previsão de caça de subsistência nem na Lei 5.197, nem na Lei 9.605, ou seja, na legislação nacional não existe um respaldo, um embasamento legal para isso. E, por fim, a caça esportiva, né? A caça esportiva ou a caça amadorista, que é, na verdade, uma grande pressão em relação à caça nacional, mas que, conforme foi citado, 93% da população brasileira é contra a caça, ou seja, a gente não pode se vergar a uma pequena minoria que quer praticar essa atividade para se divertir. Isso não pode acontecer com o cenário nacional. E é engraçado que vários caçadores esportivos, eles criticam a proteção animal, falando que, na verdade, o cunho, o argumento deles é emocional. Mas a caça esportiva também tem em seu cunho um argumento emocional, que é o caçador querer se divertir de uma forma covarde, matando os animais. E aí a gente tem que trazer uma outra questão à baila, que é a questão ética, que no ponto de vista da proteção, ela é uma situação relevante. Não é ético você matar um animal dessa forma só para se divertir, tirar a vida do animal para se divertir. O caçador, normalmente, ele não é veloz o suficiente para alcançar os animais e nem tem força suficiente para lutar com animais ferozes. Então ele vai se valer de um rifle para conseguir o seu troféu e vai achar que com isso está fazendo uma grande coisa. Para terminar, a gente tem que correlacionar isso também do ponto de vista genético e ecológico. Do ponto de vista genético, o caçador está buscando no meio ambiente, né, no seu troféu, o melhor animal. Então, na verdade, eu estou depreciando a questão genética das populações na hora que eu caço aquela população. Então, biologicamente, a caça esportiva ela vai contra a seleção natural. Uma outra questão importante nisso é que normalmente a caça esportiva ela começa como uma questão de caçando na natureza de uma forma geral, mas ela evolui para uma caça que a gente chama de caça enlatada, que são animais sendo produzidos para depois serem caçados. Isso é uma realidade, por exemplo, na África com os leões, e se a gente permitir a caça entrar aqui no Brasil, vai ser uma realidade, por exemplo, com nossas onças. Animais sendo cuidados para depois, quando filhotes, para depois serem soltos e serem presas fáceis para os caçadores poderem ter sua diversão cruel. E pensando nessa questão de diversão cruel, como última mensagem, embora seja bem polêmica e bem dura, mas eu acho que é nisso que as pessoas têm que pensar. O argumento dos caçadores, muitas vezes, é que alguns animais são abatidos, mas para esse dinheiro se reverter à conservação. Isso, na verdade, é uma mentira e, na verdade, também é um problema ético. Imagine se alguém aceitaria que uma creche fosse conduzida por pedófilos para que boa parte das crianças que não fossem molestadas, pelo menos, tivessem um local onde ficar. Eticamente, isso é um absurdo. Do ponto de vista também ético, a caça é um absurdo. E do ponto de vista ambiental, tem todos esses problemas. Como foi dito no início, você levar as pessoas para fazer um safari fotográfico, você mantém um animal, mantém a natureza e, eticamente, não é reprovável. Muito obrigado pela oportunidade, Agostinho. Obrigado por falar aí com vocês e com as pessoas que estão participando. Valeu, Roberto. É importante a gente ouvir também quem está na linha de frente, quem está no dia a dia, quem acaba lidando com essa situação. Realmente é desesperadora a situação que a gente vê no Brasil hoje em relação à questão da caça. É algo que já havia reduzido bastante, agora com a popularização, com essa nova popularização armamentista, muita gente está voltando a essa prática, no momento que algumas populações de alguns animais
estavam em processo de recuperação, enfim. E é uma prática que está acontecendo dentro de unidades de conservação, utilizando o pretexto de controle de uma espécie exótica invasora, que é o javali. É um absurdo, porque o caso específico do javali merece sim um controle especial, mas não é liberando a caça que a gente vai conseguir controlar essa espécie. Essa espécie está provocando muitos danos e em muitos lugares foi, como você disse, introduzida por caçadores. Eu fico na internet monitorando os grupos de caçadores para poder denunciar, para poder, enfim, conseguir chegar nesses caras. E é impressionante, os caras falam descaradamente. É muito pouco caçador que está efetivamente caçando javali. Eles pegam a autorização para caçar javali, eles se intitulam caçadores de javali, eles usam toda essa proteção do javali para fazer a prática dele de caça, enfim, e realmente é muito complicado. Vamos ouvir Agostinho, agora Agostinho, posso só falar uma questão em relação a isso? Um dos caçadores, não sei se vocês lembram, faz muitos anos, passou no Ratinho uma denúncia e a gente conseguiu encontrar o caçador de onça, um caçador que vendia safari, e a denúncia era, e a gente conseguiu encontrar, uma venda de safari de onça para turista francês. A gente conseguiu encontrá-lo, responsabilizá-lo, etc. E ele se inscreveu como caçador de javali. E foi pego no meio do mato caçando e falou, não, estou caçando agora é javali. Só que a gente não tem segurança nenhuma disso. A gente conseguiu depois retirá-lo dessa situação, dessa inscrição de como caçador de javali, mas isso mostra esse perigo, né? Pessoas que se cadastram para caçar javali, como se estivessem executando essa atividade, como você falou, mas na verdade tem um histórico de crime ambiental, de crime contra a fauna. Obrigado. Tá. Obrigado, Roberto. A gente tem muita gente reincidente. Aliás, o que tem de comum é caçador e traficante de animais reincidente. Eles são pegos, não acontece nada, vai para casa, no dia seguinte está de novo, tentando capturar mais animais para poder compensar aquilo que ele perdeu no dia anterior. É um absurdo. Vamos ouvir agora a Vânia Plaza. A Vânia tem sido uma grande parceira em Brasília nas lutas em defesa dos animais, na luta contra os maus tratos. E vamos ouvir a Vânia, que também tem uma experiência longa em relação a isso e tem sido uma grande parceira nessa luta. Vânia, está com você. Primeiramente, agradecer, Rodrigo, a gentileza, né, do seu convite em estar com vocês aqui hoje. Agradecer inicialmente o João pelas excelentes palavras, Cristina, minha amiga querida, moramos na mesma cidade, estamos aqui pertinho, do lado contrário às duas da Serra do Japi, né? A Serra do Japi, hoje eu trabalho na Fundação Serra do Japi, que foi criada para que a gente tente ampliar essa defesa. Hoje a gente tem uma reunião importante, a Cristina sabe disso, dos dois conselhos, o Conselho de Meio Ambiente e o Conselho de Gestão da Serra, com o prefeito, para que nós possamos ampliar esse debate e ampliar áreas de preservação. Jundiaí é uma das poucas cidades que tem um modelo interessante em relação a ter uma unidade de conservação que é municipal. Então, essa política foi criada já agora há quase 40 anos e não é por isso que a gente não tem uma forte pressão de todas essas práticas irregulares. Agradecer, Leonardo, as suas palavras foram excelentes. Eu acho que o seu grande desafio, pelo que eu vi, é preservar essas onças, pensando na prática, né, que a Cristina e outras pessoas, o Roberto colocou, em relação a você tirar pedaços desses animais hoje em dia, já que não temos mais essa disponibilidade. E a minha encomenda era para falar um pouquinho sobre a questão de bem-estar animal. Então, a primeira coisa que eu queria deixar claro é que, lembrando que o Rodrigo acabou de colocar, eu tenho acompanhado ao longo dos últimos anos, especialmente de 2014 para cá, diferentes linhas que estão sendo criadas do ponto de vista legislativo para legalizar uma coisa que é moralmente inaceitável, né? Então, eu tive em todas as discussões sobre rodeio e vaquejada, e a gente culminou com uma emenda constitucional que tem o capricho de colocar que as práticas culturais elas têm que ser preservadas, excluindo a questão da proteção constitucional do artigo 225, parágrafo 1º, inciso 7, que diz que os animais não podem ser submetidos à crueldade, e na leitura disso é responsabilidade do Estado evitar que isso aconteça.
O que é interessante é que essa Constituição ela é única no mundo. A nossa Constituição ela é muito importante porque numa expressão tão curta, né, não submeter os animais à crueldade, eles não disseram como antigamente se falava, e eu sou dessa época, né, eu trabalho nisso já há quase 40 anos, que era só para os silvestres. Não, não era verdade. Tanto não era verdade que a gente não conseguiu evitar que muitas práticas fossem danosas ao longo do tempo para os animais, culminando com o momento que nós estamos vivendo. Esse é um primeiro ponto. O segundo ponto, que é importante, é que não tem como você ter a ciência do bem-estar animal contemplada em determinadas práticas. Não satisfeitos com a questão do rodeio das vaquejadas, onde está escrito na emenda 96, desde que os animais sejam mantidos em princípios de bem-estar animal. Não existe isso, né? Quem escreveu isso, quem colocou isso, tentou simplesmente devolver para a sociedade a forma dela entender que bem-estar animal, então, está garantido, então tudo bem, podemos continuar tendo práticas de rodeio e vaquejada no nosso país. E não bastasse, a gente tem uma forte pressão agora para que as práticas de rodeio crioulo entrem no mesmo caminho, ou seja, elas possam ser toleradas desde que mantidos esses princípios. Muito bem. Além disso, a gente teve uma forte discussão em relação a chegarmos no ponto que estamos e liberar a caça do javali. E eu não preciso ir longe que recentemente a gente teve um julgamento de um recurso do Estado de São Paulo, onde se disse que, já que o órgão ambiental disse que pode caçar, né, então a gente pode deixar caçar. E eu nem vou entrar nesse mérito, porque brilhantemente, do João ao meu amigo Roberto Cabral, todos eles, todos vocês, em diferentes momentos, colocaram que isso só é um véu diante do cenário que se espera, que foi trazido por um ex-deputado que hoje ocupa um posto junto à gestão nacional, onde a caça quer ser liberada como uma forma da gente, entre aspas, incentivar a conservação de outras espécies. No mínimo, isso é uma coisa indecente do ponto de vista prático, porque eu mato uns para preservar os outros, né? E a ciência do bem-estar animal ela é muito clara nos dias de hoje, que ela diz o seguinte: toda vida tem que ser uma vida que vale a pena ser vivida. Se a gente pensar nos silvestres, uma vida para ser bem vivida, ela tem que ocorrer aonde? No ambiente natural, onde essas espécies vivem, né? E eu entendo perfeitamente a fala da Cristina quando ela diz que, olha, hoje os zoológicos, especialmente esse que ela faz um trabalho tão importante, além daqui da Associação Mata Ciliar em Jundiaí, em Pedreira, ele serve para ter um papel de tentar reservar e recuperar uma vida silvestre já tão vulnerável, né? E equivocadamente a gente vai tendo uma sucessão de problemas. A gente tem o problema do tráfico de animais silvestres, né, onde não existe nenhum tipo de bem-estar pensando nessa questão. Todo animal silvestre que é mantido em cativeiro, seja ele qual seja o cativeiro, é um animal que passa por sofrimento, né? A gente tem que ficar inventando áreas de enriquecimento ambiental, de situações de melhoria dos recintos, mas sem necessidade. Então, eu, enquanto diretora técnica do Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal, que é uma organização governamental nacional que congrega mais de 100 entidades, posso dizer para vocês que nos últimos anos a nossa grande luta é de evitar que os animais realmente precisem ser mantidos única e exclusivamente em zoológicos, em parques nacionais, porque isso é um equívoco. Eu não gosto muito quando a gente tem que instrumentalizar a vida dos animais, como eu sei que é necessário muitas vezes, mas eu, como médica veterinária, e dentro da questão do nosso trabalho enquanto profissional, que temos que ter um comportamento ético, eu não gosto quando a gente tem que instrumentalizar os animais dizendo que eles prestam serviço para outras coisas. Mas eu aceito que isso é um argumento super importante quando a gente faz trabalhos absolutamente reais. Os serviços ecológicos, o turismo, como o Leonardo muito bem colocou, que é um turismo muito importante, que traz uma renda extraordinária, né? Mas eu queria trazer alguns itens aqui que não foram colocados. Por exemplo, nós temos problemas muito sérios que nós aceitamos e toleramos, que é a questão das megapropriedades rurais, hoje em dia, como uma política nacional agrícola,
em detrimento da gente ter uma política forte, como a Cristina falou, que incentive a produção dos pequenos produtores, né? A gente precisa disso, ou seja, se a gente não tiver uma rede estabelecida para pensar a política ambiental no Brasil, a gente sempre vai estar correndo atrás do prejuízo. Outro ponto importante que eu gostaria de colocar é a falta de uma política efetiva de combate ao uso e ocupação do solo de forma irregular. A gente tem uma preocupação gigante atualmente com a Amazônia, uma pena que o Mário não está com a gente aqui, mas tem a grande preocupação, porque eu trabalho num local onde a Mata Atlântica é o nosso carro-chefe. E a gente vê que temos milhões de brechas para que as pessoas vão, fracionam territórios, vendem como partes ideais, as pessoas compram porque o valor é menor, ou porque... e depois a gente leva a urbanização para esses locais, e aonde é que a gente vai colocar os animais que estão aqui? Eu não sei se a Cristina viu, mas antes de ontem eu recebi um vídeo. Eu trabalho numa unidade de conservação, onde a gente monitora a presença dos animais. A Cristina tem toda hora pessoas que vêm fazer trabalho de mestrado, doutorado, pós-doutorado, que vêm estudar os animais que estão conosco. Então, por exemplo, nós temos um bioma aqui, no estado de São Paulo, especificamente na Serra do Japi, que é muito rico na presença de uma quantidade enorme de animais. E esses animais, jaguatiricas, onças, eles estão encostados nas áreas urbanas. Não porque eles foram para a área urbana, ao contrário, a área urbana cada vez vem mais para cima. E antes de ontem eu recebi um vídeo, aqui na estrada Parque de Cabreúva, uma onça parda andando pleno durante o dia na calha, né, de drenagem de água da estrada, transitando por ali. Imediatamente eu lembrei da onça que nós monitoramos dentro da reserva biológica, né? Porque geograficamente o acesso para ela é muito rápido. O que é que essa onça durante o dia estava fazendo ali? Será que não tem caçador? Será que não tem uma perturbação importante que esse animal está saindo dali? Ou seja, quando a gente fala, já para tentar fechar, porque eu não sei se meu tempo está controlado ou não, em políticas de controle de populações de animais exóticos, por exemplo, como o javali, é um enorme erro dizer que a caça vai produzir qualquer tipo de controle, porque ela não vai. Além de todos os argumentos que vocês deram, a caça tem sido feita nos grandes animais, mantendo os pequenos animais, os animais que na verdade não são os alfa, por exemplo, são o beta de um grupo de animais, para que eles continuem reproduzindo, os filhotes são mantidos, as fêmeas são mantidas. Então, existe claramente uma tendência de que eles possam ser aqueles que abrem as portas para a gente entrar. Uma segunda coisa importante, a caça e a morte dos animais não controlam nenhum tipo de população e muito menos não controlam nenhum tipo de doença. Então, eu, como sou sanitarista, posso dizer claramente que a gente tem publicações de décadas já dizendo que a morte, o controle indiscriminado das populações de animais não conduzem a esse controle. E, claramente, existem vários mecanismos que comprometem diretamente os interesses que nós temos hoje de que a caça possa ser explorada por talvez esse grupo de 7% dos brasileiros que vem aí uma grande vantagem econômica para si, comprometendo de forma generalizada os nossos biomas. Por último, eu gostaria de colocar aqui uma fala do Roberto sobre as coleções que são feitas nos institutos de pesquisa, nas faculdades de biologia. Eu acho que isso é um absurdo em pleno século XXI. Isso não cabe mais. Hoje, com toda a tecnologia que nós temos, com todo o conhecimento que nós temos acumulado, nós não podemos permitir mais que as espécies, sejam elas quais sejam, dos pequenos animais, como a Cristina bem trouxe, por exemplo, o exemplo de um anfíbio, aos grandes animais que são topo de cadeia, fazerem parte de coleções tão vulneráveis como essas que nós vimos se perderam recentemente. Então, eu gostaria muito, Rodrigo, porque eu acho que meu tempo está acabando, né? A gente agradece muito a sua contribuição. Eu só queria fechar. Eu queria muito agradecer o convite e dizer que se a gente fosse falar de bem-estar animal, com certeza a gente ia falar muito de uma ciência que é multidisciplinar, que existe no mundo há 50 anos e que não admite ser instrumentalizada dessa forma.
O bem-estar animal é uma ciência que não é neutra, ela é uma ciência bastante ativa, especialmente porque ela nasceu de uma demanda social para os animais de produção e ela foi adaptada a todos os outros locais onde os animais fazem parte da vida do dia a dia das pessoas. Muito obrigada, Rodrigo. Desculpa se eu passei do tempo. Eu queria te agradecer por todo o seu esforço, todo o seu trabalho, enfim, e os demais painelistas. Acho que a gente abordou várias pessoas que trabalham com diferentes estratégias, né? A Cristina no resgate, o Léo tentando mostrar que é possível conciliar um turismo de observação, que você não precisa caçar, que você não precisa capturar, você pode simplesmente contemplar e, com isso, proteger o bioma inteiro e todas as demais espécies associadas. A gente conseguiu ver o João com uma outra estratégia, a estratégia de combate ao comércio de animais selvagens. O Brasil que é signatário da Convenção CITES, mas mesmo assim o tráfico de animais ainda continua acontecendo de maneira muito intensa. É uma perda de biodiversidade seletiva, apenas algumas espécies são retiradas e aí você tem um empobrecimento de toda a cadeia alimentar. Então, assim, a gente conseguiu pegar vários temas, dificilmente a gente conseguiria esgotar isso. Nós chegamos a pensar, trazer pessoas para discutir a questão de atropelamentos em estradas, espécies exóticas invasoras, uma série de outras questões. Mas acho que o debate foi rico. Em Brasília, o principal projeto que tem sobre isso, infelizmente, ainda é o projeto de lei da caça do ex-deputado Valdir Colato, que hoje preside o Serviço Florestal Brasileiro. É um projeto que trata de uma política nacional de fauna nova, mas, na verdade, a hora que você vai ler, é uma proposta que trata especificamente da liberação da caça como uma estratégia de conservação, que é um verdadeiro absurdo. Essa é uma proposta que a gente precisa se organizar um pouco melhor para colocar em votação e rejeitar. No ano passado, nós seguramos a proposta em mais um ano. A gente tem feito isso todos os anos, né? Inclusive, outros deputados atuaram muito nisso, e como o deputado Nilton Tato, o deputado Ricardo Izar, agora mais recentemente o deputado Fred Costa, o deputado Célio Studert. Então, assim, a gente vem tendo gradativamente, os deputados têm ajudado e têm segurado, mas a gente precisa levar isso para plenário e votar e rejeitar a matéria, né? Porque senão a gente vai ficar sempre com esse projeto, esse fantasma nos atormentando. Nós precisamos também, de maneira muito clara, mudar a forma de punir os crimes ambientais, notadamente os crimes contra a fauna. Não dá para a pena da lei dos crimes ambientais de 3 meses, 1 ano mais multa, implica que o crime de fauna é um crime de menor potencial ofensivo, e por ser um crime de menor potencial ofensivo, cabe fiança e todo mundo é solto e as pessoas continuam reincidindo, né? Então, assim, nós precisamos controlar tudo isso. Tem uma pergunta específica aqui sobre uma operação do IBAMA, mas eu vou passar, eu vou levar nós vamos encaminhar para o Roberto. Como é uma operação, eu acho que a gente melhor não expor aqui os dados oficiais dessa operação. Depois, se o Roberto quiser, o Roberto responde diretamente para a pessoa, enfim. Mas eu não sei se o Roberto gostaria de comentar sobre o fim da operação Delivery. Eu não sei se o Roberto tem alguma informação sobre isso, ou se é melhor a gente não comentar aqui. Eu tenho todas as informações sobre isso, só que eu não posso falar em nome do IBAMA aqui, Agostinho, infelizmente. Não, mas eu imaginei por isso que eu... Mas eu vou mandar pessoalmente, eu vou mandar para você, e aí depois você avalia se é o caso de responder ou não, mas a gente precisa entender que, às vezes, essas operações têm um rigor interno, muitas delas são sigilosas e tem muita coisa que eu não sei, que eu nunca fiquei sabendo no final o que aconteceu, mas a gente entende a natureza disso, né? Mas se é sobre resultado, só para colocar, se é sobre resultado, basicamente a gente pode informar. A pessoa só teria que formalizar esse pedido via SIC, o Serviço de Informação ao Cidadão, que está na página do IBAMA. Ela pode acessar e fazer o pedido via a página do IBAMA oficial, e aí o IBAMA consegue responder. A Valéria Mendes disse que houve a entrega para o deputado Ricardo Izar de um projeto de lei de iniciativa da Confederação de Defesa Animal e um outro projeto explicando maus tratos e mantendo também o tipo penal aberto.
realmente tem algumas dessas propostas, essas propostas não avançaram como deveria, principalmente setores ligados ao rodeio e à vaquejada acabam segurando toda e qualquer proposta que tenha relacionada à questão de maus tratos no geral, né? Então, assim, para defender a atividade deles, de rodeio e vaquejada, eles acabam segurando todo e qualquer projeto que tenha a ver com fauna. Tem alguns outros projetos bem absurdos de fauna, projetos para acabar com as listas de espécies ameaçadas, umas coisas bem cabeludas, enfim. Mas, assim, a gente não vê ânimo na Câmara para poder votar essas propostas. Mas o de caça, eu acho que uma hora a gente precisa realmente se organizar e colocar para votar e mostrar que o parlamento rejeita matérias como essa. Teve também pergunta sobre a questão do projeto da caça, né, que eu já respondi. Lídia, não sei se você está acompanhando, eu não sei se a gente tem mais alguma pergunta, senão a gente vai encaminhar aqui para considerações finais e para o encerramento. Não, tá ok. Só os Okay? encaminhamentos mesmo. Tá bom. Então, vamos passar para que cada um... Oi? Eu gostaria só de fazer uma consideração que eu acabei não fazendo bem rápido. Eu gostaria de lembrar que nós estamos tendo, nesse roldão de coisas absolutamente questionáveis, a gente anda tendo um problema grave com tentar impor uma política de abate de jumentos para cumprir também questões ligadas, com todo o respeito que a gente possa ter, a ações questionáveis em outras culturas. Então, nós temos tido problemas graves com o abate de jumentos, uma forte tendência de regularização. Eu acho que esse tema, nós nos conhecemos, inclusive, pessoalmente, num dia, né, dessa audiência, a gente tem precisado discutir isso de forma mais ampla, porque atualmente eles criaram um documento, né, uma instrução, a partir da ADAB e do Ministério da Agricultura, que está vulnerabilizando com risco de desaparecimento em curto espaço de tempo de toda a população de jumentos brasileiros. Obrigada. Obrigado por lembrar, Vânia. Esse projeto é do deputado Ricardo Izar. A gente está tendo uma dificuldade muito grande do ponto de vista de relatoria. Toda vez que algum deputado assume a relatoria, o setor agro vai para cima e acaba criando uma série de dificuldades, inclusive para o deputado poder tramitar qualquer outro tipo de matéria na casa. Existe um interesse de 3 frigoríficos no Brasil, que, se eu não me engano, estão autorizados a bater os jumentos. Num primeiro momento, isso pareceu uma medida para controle de superpopulação de jumentos. Em algumas regiões, efetivamente, aconteciam muitos acidentes nas estradas por conta desses jumentos soltos. Mas as audiências públicas mostraram uma outra realidade bem complicada. Nós fizemos vários debates disso na Câmara ano passado. Eu não tinha a mínima ideia de que existe um mercado internacional para a gelatina do couro do jumento, que é uma gelatina afrodisíaca lá na área oriental. O pessoal está exportando... Não, mundial. Não. A gelatina que você falou chama Eigial. Eigial. Mas, assim, as pessoas estão exportando o couro, a carne, a gelatina, e é uma situação muito estranha tudo isso. Enfim, e essa mesma rede que trabalha com essa questão dos jumentos já passou por outros países, já limpou outros países, e eles vão migrando de tempos em tempos para outros países, procurando onde tem jumento no mundo. Então, a gente realmente se assustou com tudo isso que foi colocado. Tem uma outra questão, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma rodada rápida agora, para que todo mundo possa fazer as considerações finais e se despedir. Tem uma última pergunta que chegou aqui do Carlos Duringan, a questão de como inserir no debate a questão da caça de subsistência de populações indígenas e grupos sociais tradicionais. Se alguém quiser responder isso ao longo aí das considerações finais, fique à vontade. A legislação permite essa caça de subsistência de povos tradicionais. Eu, particularmente, já vi muitos trabalhos científicos e eu acho que em alguns lugares precisa ter ações de manejo, mesmo a caça de subsistência. Mesmo em alguns lugares, o que a gente vê é um esvaziamento da floresta.
e muito praticado por uma caça de subsistência. Acontece que muitas vezes as reservas onde essas populações tradicionais estão vivendo são pequenas e não tem capacidade de suporte para continuar servindo, produzindo animais para a subsistência dessas populações. Então tem que ter ações de manejo, não é algo que é para simplesmente achar, não, porque a população tradicional pode tudo. Eu acho que a gente precisa ter ações como essa. O pássaro que está aqui atrás, né, a ave, né, a jacutinga que está aqui atrás, ela foi caçada durante 500 anos no Brasil, continua sendo caçada. E alguns grandes maciços de Mata Atlântica, você pega o Parque Estadual da Serra do Mar, na região de Ubatuba, você olha para aquela serra inteira, não tem mais nenhuma jacutinga lá, né? Então, foi todo caçado. Então, assim, mesmo para caça de subsistência, eu acho que tem que ter manejo, tem que ter controle, tem que ter pesquisa, tem que ter informação, não é assim, simplesmente libera geral. Eu acho que precisa ser avaliado. Mas vamos aí para as considerações finais, começando aí pelo João. Oi, gente. Obrigado, Rodrigo. Então, só para tentar primeiro agradecer todas as falas de todos os panelistas aqui hoje. Eu acho que elas foram super complementares e trouxeram um panorama bem completo sobre os problemas que o Brasil está enfrentando atualmente na agenda de bem-estar animal, ambiental, de conservação da biodiversidade. Né? Eu acho que ficou bem claro, se a gente for pegar os temas que mais se repetiram nas falas de cada um aqui hoje, a gente vai ver aí a flexibilização da caça de animais silvestres, a questão do comércio geral indiscriminado de animais silvestres e a destruição ambiental explicitamente pautada aí na gestão do executivo atual, como grandes eixos da discussão de hoje. Eu acho que fica para nós como desafio aqui, Frente Parlamentar Ambientalista, a sociedade civil organizada, indivíduos da sociedade civil que também fazem um trabalho relevante nessas agendas. Como é que a gente consegue unir aí esforços para conseguir, por exemplo, transformar essa cultura, né? Essa relação tão predatória que a gente estabeleceu com a natureza e a fauna silvestre. E eu acho que como desafios principais, talvez a gente tenha aí a guerra de comunicação, talvez sendo um dos principais lugares aonde se dá essa prevalência do status quo, né? Então, como é que a gente consegue aí, com tantos projetos pautados em ciência, sérios, coerentes, como os que estão aqui na mesa hoje, e tantos outros que a gente sabe que existem na sociedade brasileira, como é que a gente se organiza junto com a frente parlamentar? E aí, para além disso, né, além da questão de como pautar isso no campo legislativo, também deixando claro que a gente precisa fazer um trabalho mais forte também de campanhas para pressionar redes sociais a mudarem essa história de tratar como normal essa violência indiscriminada com a fauna brasileira, né? Outras coisas que também a gente vê que faltam nesse movimento do ambientalismo, da proteção animal, como é que a gente consegue reunir mais e mais a atenção da imprensa, né, para justamente contrabalancear um pouco as notícias que giram aí no dia a dia da sociedade. No caso contrário, só vai ter ali essa comunicação estratégica do agronegócio, enfim, de quem representa aí os setores que estão, de fato, cada vez mais oprimindo a realidade ambiental do Brasil. Talvez as celebridades também sendo aí um eixo importante para a gente trabalhar, já que a gente sabe que cada vez mais os influencers, aí, os influenciadores, youtubers, enfim, vêm conseguindo fazer uma mobilização pública sem precedentes. Então, agradecer de novo Agostinho, Mário e todos os colegas aqui hoje pela ótima discussão. Obrigado, João. Fico feliz da gente poder estar parceiro em várias propostas nesse sentido. Passar agora para o Léo Gomes, do SOS Pantanal. Legal. Bom, primeiro, reforçar o agradecimento ao Rodrigo, a você, por todo o apoio, o trabalho incansável aí que eu tenho acompanhado, e sua equipe também, que é excelente, super paciente aqui com todas as demandas do esporte. Então, aí o Bito, a Carla, enfim, o Kenzo, e toda a equipe que sempre nos acolhe. E o pessoal da Frente Parlamentar, também acho que Lídia, Isabel, Mário, um trabalho que a gente vem acompanhando
como vem subindo aí o nível de excelência, esse dinamismo também nesse momento de pandemia, em propor, né, que os trabalhos continuem, apesar da ausência e da articulação presencial em muitos casos. Bom, e agradecer a turma toda aqui, João, Cristina, Roberto, Vânia, alguns já conhecia remotamente, outros conhecia aqui online, e parabenizar pelo trabalho, acho que foi um debate super rico e complementar também. E eu acho que reforçar pontos aqui de encaminhamento, primeiro, reforçar nesse ponto, acho que a gente passou batido, mas realmente o potencial que o Brasil tem realmente ser o principal destino de ecoturismo no mundo, né? A gente, tanto em termos de avistamento de fauna, ecoturismo de aventura, turismo nas unidades de conservação, hoje é praticamente inexpressivo. Em boa parte está concentrada em 2 parques, né, nacionais, não necessariamente com a consciência e com a educação ambiental que se poderia promover, e aí tem vários estudos mostrando que o turismo em unidades de conservação muitas vezes, em geral, apoia, né, a conservação em si, de fauna e flora. Eu acho que seria uma ferramenta de geração de desenvolvimento, renda, ao mesmo tempo de conservação. A gente tem visto na nossa experiência no campo casos em que o ecoturismo de avistamento de fauna, né, que é a especialidade do safari, triplicou a renda familiar média, dobrou o número de empregos. Então, é uma alternativa que eu acho que a gente deveria estar discutindo, promovendo o Brasil lá fora, enfim, como realmente um destino privilegiado desse tipo de atividade. E me colocando à disposição também para próximos passos aí, tanto no enfrentamento como na proposição de políticas públicas e relacionadas ao tema. A gente falou aí do PL do Valdir, que me coloca à disposição para próximos passos. Tem um outro PL interessante, o PL 507, de 2015, está no Senado, recebeu um relatório favorável, né? Ele agrava o crime de caça e tipifica também tráfico. Então, talvez seja um ponto também interessante para a gente trazer à tona. Ele é mais cirúrgico, específico, acho que tem uma aceitação também grande. E é isso, colocar à disposição. A gente tem um grupo informal aí que debate o tema. Agradecer também ao Paulo Pizzi, lá do Mater Natura, que sempre nos subsidia aí com relatórios técnicos, com informações científicas. E a gente tem um grupo também que está à disposição para debater e encaminhar esses pontos. Tá certo? Super obrigado, pessoal. Um bom dia para todos. Obrigado, Léo. Obrigado pelas considerações. A gente tem lutado muito em conjunto para aprovar uma lei para o Pantanal e fico feliz de te ver por aqui. Vamos trabalhar para, assim que acabar a pandemia, a gente conseguir pautar essa proposta e tantas outras relevantes. Vamos ver agora a Cristina Harumi, da Associação Mata Ciliar de Pedreira. Bom, foi um prazer estar aqui. Acho que assim, foi super produtivo, gostei, desabafei. Então, foi um prazer mesmo. Obrigada pelo convite, espero participar mais. É claro que existe uma motivação maior de saber que tem tanta gente trabalhando junto e que as pessoas estão cada vez mais sensíveis à causa. A única coisa que eu acho, então, é que a gente precisa de uma linha, orientação, e para isso a gente conta com você, deputado, para que ações possam ser mais efetivas. A questão da destinação de animais, ela precisa ser muito discutida. Eu concordo plenamente, estou na linha de frente junto com o pessoal do João aí, que animal silvestre não é pet, realmente não, são aqueles que mais sofrem, mas qual destino dá para esses animais que as pessoas querem se desfazer? Existe toda essa problemática da manutenção desses animais até que eles possam retornar à vida livre, ao ambiente natural. Eu acho que não tem como a gente não trabalhar mais com a questão da conservação e preservação de áreas naturais. E isso eu falo em pequena escala, média, grande escala. Então, está tudo aí, todo mundo colocou. Eu acho que em nenhum ponto nós discordamos. Eu acho que todo mundo concordou em várias coisas. Então, seria importante a gente direcionar os trabalhos sem perder, vou falar, o trabalho de formiguinha no atendimento a esses animais. As coisas continuam. E no final, assim, são os princípios que a gente vem trabalhando mais afincamente, porque nós temos esse convênio,
Mas uma das principais metas do convênio é a educação ambiental, não é a recepção de animal. Porque muitas vezes aquele animal que a gente está recebendo, 50% já de possibilidade de não retornar existe. Não é mesmo que ele seja pego com facilidade. Mas a educação ambiental, porque muitas vezes os animais chegam sem precisar ter sido resgatado. Eu acho que falta conhecimento, falta educação, falta orientação para as pessoas que querem ajudar. Então, é nisso que a gente se propõe. E a gente está com um programa muito legal com a Prefeitura de Jundiaí aqui, e já estamos iniciando com outras, que é a questão da história dos animais ser conhecida. Então, assim, a gente está fazendo uma espécie de vídeos, são pequenos vídeos, e cada animal contando a sua história, e as pessoas começam, então, a discutir um pouquinho mais destinação. Tá bom? Obrigada pelo convite. Obrigado, Cristina. Realmente o destino é bem complicado. Depois do animal sair da natureza, é muito complicado. E é um desafio. Setas são poucos ainda no Brasil, todos entupidos de animais. Muitas vezes acaba sobrando para o policial militar que cuida da área ambiental de algum estado. Ele decidiu o que fazer, sem orientação, sem estrutura adequada. O ano passado eu ainda visitei um seta no Nordeste que me assustou, porque eu não imaginava espécies muito raras chegando aos montes ainda em setas, enfim, uma situação muito, muito complicada. Mas eu acho que a gente precisa caminhar nisso. Eu particularmente aqui conheci o Roberto, que está aqui hoje, inclusive num debate sobre isso no CONAMA, há um tempo atrás, quando eu era membro do CONAMA pela sociedade civil. Vamos ouvir agora o Roberto e depois a Vânia. E foi um alento quando eu te vi no CONAMA, Agostinho, e um alento maior agora na Câmara, porque a batalha também são nesses locais. Bem, na questão, só terminar de falar, caça comercial foi o que quase extinguiu baleia no mundo. A Lei 5.197 proíbe especificamente. Foi um susto quando o PL, que você citou e que ainda não foi totalmente arquivado, né? Ainda não conseguimos arquivar, trouxe à baila de novo a possibilidade de caça comercial no Brasil, ou seja, matar animal para vender, né? Na questão da caça científica, eu considero que os biólogos, e eu posso falar isso tranquilamente porque eu sou biólogo, a gente tem que se organizar melhor e acreditar que a evolução aconteceu, e aí acreditar na evolução tecnológica, né, em termos de DNA, em termos de vídeos, em termos de vídeo hoje com 4K e várias coisas, ao invés de coletar. A gente já deveria ter suplantado essa fase da biologia, mas ainda não suplantamos, né? Não passamos por ela. Bem, na questão da caça de subsistência, é interessante que 3 dias de barco, Igarapé acima, lá no Acre, chegando em determinado local, a gente salvou literalmente um jabuti da panela que ia ser comido. E aí a frase da pessoa, do cidadão, foi: você tirou a comida dos meus filhos da janta de hoje à noite, mas na verdade ali em volta da casa dele ele tinha vaca, tinha pato, tinha galinha, mas não tinha horta, não tinha um pomar ali do lado. Então eu acho que uma extensão rural é extremamente necessária na região norte para que essa seguridade alimentar dessas pessoas possam avançar além da caça, né? Avançar além dessa dita caça de subsistência, que muitas vezes não é. É porque se prefere determinado tipo de alimento, determinado tipo de animal. Entendo nessa questão dos indígenas, é uma situação totalmente diferente, não vai dar tempo da gente conversar aqui, mas eles têm uma legislação própria, né? Da questão da caça de controle, eu estou extremamente apreensivo com a política nacional hoje em relação aos javalis, porque, na verdade, eu vislumbro outras invasões, entre elas a do Axis, né, no rastro do javali. E o que foi dito aqui, que muitas vezes o caçador, ele, pela legislação ser de menor potencial ofensivo, ele ficava preso, na verdade, em razão do porte de arma. Atualmente, isso já não tem se tornado mais uma realidade. Então, basicamente, o caçador não vai ser responsabilizado. E a caça, o final disso tudo, o que eu vejo que os caçadores almejam,
é a caça dita, a caça esportiva ou a caça amadorista, que na verdade é um ato covarde e cruel. Né? Covarde porque muitas vezes o animal nem sabe que está sendo caçado até o momento que ele vai ser abatido em razão de um tiro a dezenas de metros de distância. E cruel porque, mesmo que ele saiba que está sendo caçado, se ele estiver sendo caçado com cachorro, etc., é uma perseguição desproporcional, que isso não aconteceria normalmente na natureza. Em determinado momento, o predador abandona a perseguição da presa porque energeticamente não se torna viável. Então, é uma atividade cruel, uma atividade covarde, uma atividade artificial, que a gente realmente tem que lutar para que 7% da população brasileira não imponha aos 93% da população brasileira esse dano à biodiversidade no Brasil. E com isso, agradecer, né, novamente a sua disponibilidade, não só a sua, mas os outros deputados, você citou, o Fred Costa, o Nilton Tato, o Ricardo Izar, o Trípoli, quando estava aí como deputados, todos esses, o Studart, todos esses, né, todos vocês lutando aí no Congresso Nacional, que a gente sabe que ainda são poucos para conseguir uma maior efetividade, né? Em termos, a gente cita alguns em termos de 503 deputados. É importante que os outros também se engajem nessa luta. Muito obrigado pela oportunidade e obrigado às informações que todos os outros passaram. Achei muito proveitoso. Obrigado, Roberto. Vamos ouvir agora a Vânia. Queria aproveitar a deixa, né, do Roberto para trazer uma questão importante que eu acabei não falando sobre a crueldade envolvida na caça. Se a gente não quiser considerar a questão do javali, que a gente tem que considerar porque ele é tão senciente quanto os cães, na verdade a gente tem que pensar na questão dos cães, para aqueles que acham que talvez aí a gente tivesse algum respaldo. É importante a gente saber que a questão da caça, ela tem sido feita da forma mais cruel possível. Vários animais morrem, inclusive outros animais considerados de estimação como gatos e outros animais silvestres. Para que os animais sejam treinados, os animais são mantidos em condições precaríssimas, sujeitos a todo tipo de violência, abuso e maus tratos, ferimentos importantes com armas brancas, enfim, um universo a ser tratado. Outra questão que o Roberto trouxe, que eu acho super importante, é o resgate da função do profissional extensionista, que existia no passado. Quando eu estudei medicina veterinária, me formei em 83 na Unesp de Botucatu, a gente entendia completamente qual era o papel do veterinário, do agrônomo extensionista. Qual era o papel? Levar condições para que aquele pequeno produtor conseguisse sobreviver. Hoje não. Hoje o extensionista serve para incentivar a questão do agronegócio, ou seja, nós precisamos rever papéis dentro da nossa sociedade para que, de fato, a gente faça uma transformação. A Cristina bem falou da questão da educação. Aqui na Fundação Serra do Japi, a gente tem um trabalho forte em relação a isso também com a educação, cumprindo um outro lado do que a Cristina faz brilhantemente já há muitos anos aqui, que é levar as crianças paramentadas como se elas fossem pequenos pesquisadores para conhecer as pequenas coisas da natureza, para que ela possa entender esse ciclo que, na verdade, existe, desde eu entender o que é um líquen, um fungo, um inseto, uma semente, como é que funciona todo esse processo, né, em relação aos animais. E, infelizmente, nesse momento da pandemia, a gente está com isso comprometido de alguma forma, mas estamos com vários mecanismos importantes, inclusive um material de educação específico para as crianças, contando a história da serra e a importância que ela tem aqui para a nossa região. Por último, trazendo a questão da pandemia, lembrar a todos os senhores que a origem disso foi a aproximação de seres humanos de práticas absolutamente condenáveis, muito parecidas com a caça, tá? E que, na verdade, não foram coibidas pelas autoridades de saúde pública ou pelas autoridades de um determinado país, levando o mundo a viver uma situação como essa. O que me preocupa muito é porque lá atrás ela foi uma zoonose, ela não é mais. O coronavírus está completamente adaptado aos seres humanos. E nós temos visto que tudo isso tem descortinado várias outras linhas de pesquisa, inclusive com a questão da produção industrial que nós temos dos próprios animais de produção, suínos, aves, bovinos e tantas outras que estão distribuídas pelo mundo. Lembrar que a ciência do bem-estar animal nasceu por uma demanda social com relação à produção cruel dos animais de produção. E, por último,
deixar aqui como uma lembrança, só isso valeria uma audiência pública, o quanto nós estamos nos aproximando de ampliar cada vez mais a violência contra os seres humanos, quando nós admitimos no nosso dia a dia que os animais podem ser usados e abusados para todas as práticas de crueldade, negligência, maus tratos a que estão sendo submetidos. Gostaria de lembrar aos senhores que a gente tem uma área muito importante, que é a teoria do elo, ou do link, como queiram, que mostram que quanto mais você comete maus tratos, crueldade com os animais, mais os seres humanos estão numa situação de vulnerabilidade. Eu queria agradecer, Rodrigo, a todos os deputados que atualmente defendem as causas ambientais e protegem e defendem os animais, assim como os deputados que não estão mais conosco, mas que são fonte de inspiração para todos nós continuarmos lutando. Para aqueles que dizem que nós temos só afeto e coração, temos mesmo, porque para nós interessa o bem comum, o bem para todos, não apenas o bem que enche o bolso de dinheiro quem nunca precisa. E parem de instrumentalizar a população mais pobre, mais carente, como um instrumento importante que tudo se justifica por eles. Não se justifica. O Fórum Nacional permanece à disposição, tanto de você, Rodrigo, dos demais parlamentares e dos colegas aqui, para que a gente cada vez mais fortaleça essa rede em relação à proteção ambiental e da defesa dos animais. Obrigada. Obrigado, Vânia. Então, mais uma vez, agradecer a todos vocês, agradecer a equipe, a Lídia, a Isabel, a Carla, agradecer a liderança do Mário, que vem conduzindo há muito tempo o trabalho da Frente Parlamentar. Nós realmente temos um grupo pequeno de deputados que faz parte da Frente Parlamentar e, por isso, a gente tem se, de certa forma, se conectado de uma maneira muito intensa com a sociedade civil que dá a munição necessária para que a gente possa trabalhar. E a gente vem se organizando da melhor forma possível, a gente tem conseguido mesmo, na minoria, a gente tem conseguido importantes vitórias ao longo do tempo. Infelizmente, a legislação ambiental brasileira não avança na velocidade que a gente gostaria. O que a gente vê é que as redes sociais, ao mesmo tempo que estão expondo todas as barbáries que acontecem, também estão criando na população, de certa forma, tendo um papel pedagógico na população muito grande, e cada vez mais a gente vem conquistando mais pessoas para a luta ambiental, para a luta contra os maus tratos. Então, quero mais uma vez aqui agradecer a todos, dizer que a gente está organizando agora uma agenda importante de debates, e a ideia é que a gente possa pautar várias matérias importantes após aí o final aí dessa pandemia aí, que tem causa justamente na questão ambiental. Então, mais uma vez, Rodrigo, obrigado a todos e vou encerrando por aqui. Não sei se a Lídia gostaria de fazer alguma observação, senão a gente Rodrigo, vai encerrar. posso só fazer uma pergunta a você da questão? Pode sim, Roberto. É o seguinte, que eu acho que acaba o projeto do deputado Ricardo Izar, do animal não é coisa, a situação, como que você vê a situação dele hoje, de possibilidade de se tornar uma lei mais recente, conseguir evoluir, porque seria, eu acho, uma situação que implicaria, repercutiria em toda a proteção, né, dos animais no Brasil. Você tem uma... Roberto, o setor mais forte dentro da Câmara dos Deputados hoje, que é o setor ligado ao agro, mesmo no caso do Senado, a matéria tendo sido aprovada, na Câmara eu vejo ainda muita dificuldade de uma matéria como essa ser aprovada. Acho que também é uma matéria que precisa ser um pouco esclarecida do ponto de vista das pessoas que trabalham com animais e que trabalham, inclusive, na conservação. Setores ligados aos criadores conservacionistas, a zoológicos, todos também estão muito preocupados com o texto que saiu aprovado. Eu acho que é uma matéria importantíssima, acho apenas que ela precisa, certamente ela precisa de alguns esclarecimentos. Acho que a gente precisa trabalhar a aprovação dela na Câmara, mas eu acho que tem aí algumas observações, algumas exceções que precisam ser contempladas de alguma forma, né?
Caso contrário, a gente não vai conseguir aprovar ela na Câmara. Então, hoje o agro tem um medo muito grande da utilização de uma lei como essa para se acabar com os abatedouros, enfim, de boi, de galinha, de porco, enfim. E aí o agro não deixa essa matéria tramitar na Câmara. O Senado é muito menor, o Senado é muito mais fácil. Deixa eu fazer uma pergunta para você e uma colocação. Complementando o que o Roberto está falando, eu queria deixar claro para você que a gente tem uma legião na sociedade civil, não apenas de pessoas, mas de entidades que podem ajudar a fortalecer esse pequeno grupo aguerrido de luta para que essas coisas caminhem e realmente a gente possa avançar nessa transformação. Porque eu só queria deixar claro que a transformação, nesse sentido, ela vai ocorrer, as pessoas queiram ou não. Tanto é que hoje a indústria na carne ela tem entrado no mercado dos produtos vegetarianos, veganos e até da carne celular, justamente porque ela está percebendo que o grande investimento mundial é nesse caminho, né? Então, eu acho que você pode contar conosco, com todos nós que estamos aqui, e com a sociedade que defende, que tem argumentos incríveis, não só nós que somos biólogos, veterinários, pessoas ligadas a essa questão. O pessoal da economia pode te trazer apoios fantásticos. Eu própria já ouvi pessoas falando sobre isso com toda a propriedade e grandes profissionais que honram o nosso país por serem profissionais que estão atentos àquilo que, de fato, as questões da economia precisam avançar no país. Eu te agradeço e peço desculpas, mas achei que eu não podia deixar de fazer esse comentário, principalmente porque isso vai ficar registrado na Câmara dos Deputados. Sim, Vânia, e agradeço. A gente tem contado muito com a ajuda da sociedade civil, porque mesmo os deputados que acabam segurando matérias como essa são deputados que têm votação urbana e muitos dos eleitores não sabem, de certa forma, como é que eles se comportam nesse tipo de matéria, nesse tipo de situação. A gente sabe que o avanço da legislação ele é gradativo, a sociedade, enfim, consegue avançar de forma gradativa. Então, a gente não vai conseguir chegar na redação mais perfeita. Acho que com alguns ajustes a gente pode se encaminhar para a aprovação de uma matéria como essa. Mas, como eu disse, tem a resistência, no caso específico dessa matéria, não é apenas do agro. As pessoas que trabalham com animais silvestres, inclusive que trabalham com conservação, muitas pessoas também têm receios em relação à matéria, pelo menos como ela foi exposta. É óbvio que animal não é coisa, óbvio que isso precisa ser consolidado, né? Essa ideia que vinha do Código Civil de que animal é propriedade, enfim, e que com a nossa lei de fauna passou a ser, no caso dos animais silvestres, passaram a ser propriedade do Estado. Essa mudança ela é gradativa, acho que vai se consolidar, mas eu acho que a redação da legislação precisa estar um pouco mais clara, enfim, até para quem trabalha com animal, inclusive na conservação, possa ter aí o seu trabalho garantido de uma forma clara e, ao mesmo tempo, que a gente possa, de certa forma, fazer os avanços necessários que a sociedade tanto clama. Então, acho que fazendo alguns ajustes é possível sim, mas a maior resistência hoje é do setor agro. Mas, no mais, eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês, declarar encerrado esse debate, estava bom demais. Preciso fazer o almoço aqui em casa ainda. E um abraço a todos vocês. Valeu, gente.